Fala pessoal, tudo bem? Estamos chegando com o seu programa de tecnologia e olha só, com um estúdio novo, hein, gente? Tem muita coisa boa por aqui, ó. Se liga então porque o programa tá no ar. O cenário tá mais bonito do que tudo, né? Galera tá investindo na gente, então bora. Eu trago notícias e você fica por aí, hein? Assistindo, comentando, já sabe, né? E olha essa, a gente começa com um robô de inteligência artificial que já tá vencendo humanos em um dos esportes mais rápidos do mundo. É isso mesmo, viu? A Sony apresentou o Ace, um braço robótico que derrotou jogadores profissionais de tênis de mesa no Japão, hein, gente? Diferente de outras, né? Mas que atuam no mundo digital, o Ace funciona no mundo real, lidando com velocidade, giro e imprevisibilidade da bola em tempo real. Vocês estão vendo as imagens, viu? São 9 câmeras e sensores que analisam cada movimento em 3D, enquanto um braço com 8 articulações executa golpes com precisão milimétrica. O mais impressionante, ele aprendeu tudo em simulação sem copiar humanos. Gente, e já tem resultado. O robô superou atletas de elite e até ex-jogadores olímpicos. Mesmo assim, ainda existem brechas, viu? Jogadores humanos conseguem explorar falhas e virar o jogo, mas o impacto vai muito além do esporte. Essa tecnologia pode acelerar avanços na medicina, na indústria e na automação de precisão. O tênis de mesa virou um laboratório real para testar os limites entre humanos e máquinas. Olha só, viu? São 9 câmeras. Que loucura isso, hein? E já ganhou de atleta olímpico, gente. Onde que será que a gente vai parar, hein? E olha essa, os astrônomos registraram um fenômeno inédito no espaço, um sistema planetário onde as órbitas estão mudando em tempo real. É isso mesmo, viu? O sistema chamado TOI 2201 quebra o padrão conhecido. Em vez de planetas com movimentos estáveis, ele mostra uma dinâmica caótica, com forte interação gravitacional. São 3 corpos muito diferentes, viu? Uma super-terra com órbita de menos de 6 dias, um gigante gasoso e um objeto maciço, massivo, com trajetória alongada. E foi justamente esse objeto externo que chamou a atenção. Um dos planetas, olha só, começou a atrasar. Os trâmites, os trânsitos que eram preciosos passaram a ocorrer até 30 minutos depois do previsto. Esse desvio é causado pela força gravitacional entre os próprios planetas. Pela primeira vez, cientistas conseguem observar essas mudanças acontecendo ao vivo. A descoberta ajuda a entender como sistemas planetários se formam e evoluem e mostra que, em alguns casos, o universo está longe de ser previsível, viu? Que interessante, né? E olha essa, novos dados mostram que Urano pode ter luas ainda desconhecidas. Eita! A análise dos anéis mais externos indicam que pequenos corpos ainda visíveis, na verdade invisíveis, podem estar orbitando o planeta. Observações do telescópio espacial James Webb confirmaram que os anéis têm composições diferentes, viu? Um formato principalmente por gelo e o outro por poeira e compostos orgânicos. Essa diferença sugere que os anéis são alimentados por fontes distintas, como pequenas luas ou fragmentos ainda não identificados. A descoberta reforça que o sistema de Urano ainda aguarda mistérios e pode estar em constante transformação.
Agora a gente muda de assunto porque a Blue Origin teve os voos do seu maior foguete suspenso após um problema em uma missão recente, viu? A decisão foi das autoridades que agora investigam a falha no foguete New Glenn. O lançamento até começou bem. A primeira parte do foguete voltou e pousou com sucesso, mas na etapa final, um dos motores não funcionou como esperado, viu? Com isso, o satélite foi colocado em órbita errada e será perdido. Agora, a empresa precisa entender o que aconteceu, né? Antes de voltar a voar. O caso, gente, olha que triste, pode impactar os próximos planos, inclusive missões ligadas à Lua, hein? Que triste, hein, gente, hein? E cientistas encontraram bactérias em uma caverna profunda que desafiam a medicina. Elas vivem numa caverna nos Estados Unidos, em um ambiente isolado há milhões de anos. Mesmo sem contato com humanos, esses micro-organismos são resistentes a quase todos os antibióticos. Isso chama bastante a atenção porque mostra que a resistência não é um problema recente. Ela já existia na natureza muito antes do uso de medicamentos. Os cientistas agora estudam como essas bactérias sobrevivem em condições extremas, né? Sem luz e com pouco alimento. O objetivo é entender esse mecanismo, esses mecanismos e buscar novos tratamentos. A descoberta também ajuda a explicar o avanço das chamadas superbactérias, que hoje são um desafio global. Olha elas aí, né, gente? Desafio mesmo, né? E essa daqui agora, viu? Um rover da NASA fez uma descoberta importante, sabe aonde? Em Marte, gente. Ele identificou moléculas, orgânicas que nunca tinham sido vistas antes no planeta. Esses compostos são considerados bases importantes para a vida. O mais impressionante é que eles estavam preservados há cerca de 3,5 bilhões de anos. Nossa, muita coisa. A descoberta não confirma que existiu vida em Marte. Já mostra, gente, que o planeta tem condições para guardar esse tipo de material por muito e muito tempo, viu? As amostras foram coletadas em uma região rica em argila que ajuda a proteger as moléculas. Agora, a expectativa é que futuras missões possam analisar esse material com mais detalhe. O objetivo é entender se em algum momento Marte teve vida. O que você acha, hein? Teve ou não teve, hein? A gente vai descobrir nessa próxima missão, hein, da Artemis, hein? E olha o que o México fez com o Brasil, viu? O México reconheceu o cachorro Caramelo como raça oficial e a internet, claro, não perdoou. A decisão foi da Procuradoria de Proteção Ambiental do Estado do México, que passou a chamar o animal de Perrito Amarilo. A ideia é incentivar a adoção e reduzir o abandono, viu, gente? Mas olha isso. No Brasil, a história foi outra, viu? A galera correu para as redes sociais e os memes começaram, como você tá vendo aí nas imagens. Teve gente dizendo que o caramelo é patrimônio brasileiro. Esquece, México. Outros brincaram, que o México importou o nosso vira-lata mais famoso. Mesmo assim, o animal não tem uma origem única. Ele surgiu da mistura de várias raças ao longo do tempo. No fim, a discussão foi além da brincadeira e trouxe um tema bastante importante, A valorização e a adoção de cães sem raça definida, hein, gente? Olha só o nosso cachorrinho, Caramelo, fazendo sucesso lá no México. O brasileiro demorou, até mesmo para registrar isso, O México foi lá, passou na nossa frente. Bora pro intervalo, gente? Na volta tem mais SP Tecnologia. Aguenta aí que tem entrevista e ainda tem experimento aqui no estúdio. A gente volta já.
Voltamos com o SP Tecnologia, muito bom ter você aqui com a gente. Olha isso, a inteligência artificial já começa a impactar o mercado de trabalho no Brasil, viu? Um estudo mostra que jovens entre 18 e 29 anos são os mais afetados. Em alguns casos, esses profissionais têm menos chances de emprego e até queda na renda. O impacto está principalmente em funções mais básicas, olha só, como atividades administrativas e de apoio. Isso porque esse tipo de tarefa é mais fácil de ser automatizada. Mas até que ponto a IA pode mudar o futuro do trabalho? E o que dá para fazer para se adaptar a esse novo cenário? É sobre isso que a gente conversa agora com o Lucas Fernandes, que é cofundador da AutoYou. Oi, Lucas, tudo bem? Olá, Will, tudo bem? Tudo jóia. Lucas, conta pra gente, a IA já tá tirando emprego ou transformando funções, hein? Bacana, Will. Pergunta difícil, tema difícil. O minha percepção como especialista, só um contexto, eu estou mais de 10 anos trabalhando em transformação digital, trabalho com grandes empresas como Nestlé, Colgate, L'Oréal, Saint-Gobain, Embraer, e o que eu percebo hoje que mais está acontecendo é um movimento muito grande das empresas por uma busca por eficiência. Então a gente tem todo um cenário aqui macroeconômico que pede mais eficiência e as empresas estão buscando isso e a IA naturalmente é o mecanismo principal hoje para gerar eficiência. Esse impacto nos jovens é algo esperado ou não? É algo esperado e o que eu vejo que já está acontecendo. Eu percebo, né, aqui, tanto pela minha vivência no mercado, quanto também todos os estudos estão apontando, que as áreas que mais sentem são as áreas com menos qualificação e menos experiência prévia. Porque quando você já é um especialista, você consegue direcionar a inteligência artificial para gerar mais resultado. Quando você é jovem, você está entrando no mercado, você ainda está aprendendo. E para você aprender, você precisa fazer tarefas repetitivas, administrativas, mais simples. Só que essas são as tarefas que a inteligência artificial faz com mais excelência. Então, entre colocar uma pessoa ou colocar uma IA, as empresas muitas vezes acabam optando por colocar uma IA. E são sempre essas funções, assim, por exemplo, de atendente, né? Operador de telemarketing, né, Lucas? Essas são as primeiras, né, Will? Então a tendência aqui, tá? A onda da IA é que ela chega até em funções mais qualificadas, mais experientes, mas ela está começando muito por essas que são um pouco mais simples de treinar, né? De aprender e tudo mais, que às vezes não requerem um ensino superior ou uma qualificação extra. Então é justamente ali onde a IA está começando e é muito aonde as empresas estão buscando realmente trazer essa inteligência para não necessariamente, né, diminuir o quadro, mas pelo menos evitar novas contratações. Então você fazer o mesmo volume de atendimento sem precisar contratar novas pessoas. Tem volta, Lucas, ou isso, ó, já era, não tem mais volta, essas vagas de emprego acabam se perdendo, a gente perdeu mesmo para IA? Tá, essa aqui é difícil, né? Na minha percepção, a vaga de emprego em si que está indo para IA, difícil voltar. Vejo casos ali globais, onde tem empresas que tentaram automatizar com IA e acabaram voltando um pouco atrás, principalmente em casos mais qualificados ali, ou tarefas mais difíceis, mas essas tarefas muito simples que vão para IA, a tendência é essas vagas não reaparecerem no mercado. Ô Lucas, e como que a gente faz então? Porque quando a gente pensa em jovem, ele ainda não tem bastante conhecimento, não tem bastante estudo para o mercado de trabalho. Como que a gente faz então para virar essa chave dos jovens, até mesmo para eles conseguirem, né, entrar no mercado de trabalho, já que essas funções estão acabando, né, de fato? Legal, legal, Will. Ótima pergunta, tá? Ao mesmo tempo que a gente tem esse desafio, também acredito que a IA traz uma oportunidade. Ela nivela muito o campo de conhecimento. Então, hoje em dia, qualquer pessoa ali que sabe usar bem uma IA consegue gerar o resultado que antigamente você precisava ser um PhD para poder gerar, né? Então, para os jovens que são despontados, que correm atrás, que realmente estão internalizando essa utilização de IA no dia a dia, eles podem utilizar isso para conseguir gerar mais resultado e se encaixar ali no mercado, às vezes de formas menos tradicionais, né? Então, seja você começar a gerar valor, começar a gerar resultado, empreender, fazer algo ali, né? Ou então entrar numa empresa e você conseguir ser um profissional destacado por meio da IA, aí estão oportunidades para os jovens. Mas agora, se você esperar, né, cair tudo de bandeja ou algo mais formal, onde a empresa te treinava e tudo mais, realmente vai ficar mais difícil. E quais áreas, você tem alguma ideia que estão sendo mais expostas hoje, que os jovens falaram assim, ih, lascou, a IA já dominou essa? Legal. Eu acredito que é principal os trabalhos de entrada que não requerem muita especialização. Então, como você comentou, né? Seja um telemarketing, um atendimento, algo mais administrativo. Então, essas são as áreas assim que são onde concentram muitos empregos de base. Se você está buscando ali, é onde vai ficar mais difícil, tá?
E aí, qual que é a questão? Como você reduz emprego nessas áreas, você tem mais pessoas buscando emprego nas outras áreas. Então, tudo vai ficando um pouco mais competitivo. Mas essas são as primeiras áreas a serem afetadas. Esse movimento que a gente vê dos jovens com a dificuldade no mercado de trabalho, ele é só aqui no Brasil ou ele acaba sendo global também? Legal, ele acaba sendo global, mas aqui no Brasil eu acho que ele é ainda mais acelerado, porque aqui no Brasil você tem historicamente uma dificuldade maior em educação, em acesso à tecnologia, que é uma dificuldade que agrava ainda mais esse cenário. Porque aí você tem muitas vezes um pessoal que ainda não está muito bem qualificado, e é justamente aí que a IA faz melhor a sua competência. Então, por mais que seja algo global, no Brasil eu enxergo como ainda mais alarmante, ainda mais crítico. A IA, ela pode criar mais empregos do que eliminar ou ao contrário? Essa é boa também. Eu acredito que, no geral, a tendência é a gente ter mais produtividade. Então, a gente vai produzir mais enquanto sociedade, enquanto humanidade, e com isso, né, você consegue ter mais oportunidades aparecendo. Então, acho que a IA ela cria muitas oportunidades. Para quem souber navegar nessas oportunidades, acho que tem um mundo aí de oportunidades sendo criadas hoje por inteligência artificial. Mas isso requer uma mudança de paradigma, de busca de conhecimento, de realmente você trazer IA para o seu dia a dia, abraçar IA, né? Então, o que eu estou falando aqui agora é, quem abraça IA e realmente domina essa tecnologia, vai se dar muito bem, como tem acontecido aqui na AutoU, como tenho visto muita gente conseguindo se dar bem nesse sentido. Quem resiste, quem realmente reluta, não tenta entender essa tecnologia, aí vai ter mais dificuldade. Que tipo de profissão tende a crescer mais com a IA? A gente já consegue observar uma nova profissão chegando, enfim? Legal, legal. Um fenômeno que eu acho muito interessante, que até estão começando a prever, que é a empresa de uma pessoa só, né? Acho que isso está longe, não acho que é para hoje, mas a tendência é você começar a ter empresas que são capazes de produzir muito resultado com menos pessoas. E ao mesmo tempo também com menos barreira para abrir essa empresa. Então, há muitos anos atrás, para abrir uma nova empresa, você precisava ter um aparato muito grande. Hoje, tem empresas aí que são meia dúzia de pessoas ali, jovens, muito inteligentes, que sabem muito de inteligência artificial, gerando um resultado muito grande, gerando ali uma disrupção, aplicando essa tecnologia para gerar mais resultado. Então, deixa eu fazer um exemplo, né? Para criar website, há 10 anos atrás era muito difícil. Hoje, para criar website, com a IA se faz em pouco tempo. Mas você precisa ter alguém que sabe fazer ali a conexão dos pontos para poder criar esses sites. É um jovem que sabe fazer isso, que sabe vender, que sabe divulgar, que sabe ali fazer essa conexão da IA, ele pode criar sozinho ali uma empresa que vai, né, atender muitos clientes e com isso crescer muito. Então tem oportunidades nesse sentido para quem sabe gerar resultado com essa tecnologia. Esse avanço da tecnologia, vou até deixar você beber uma água com calma. Esse avanço da tecnologia, ele é uma coisa que aconteceu agora ou a gente vê isso pós-pandemia? A gente fala muito de pós-pandemia, que né, acabou automatizando e acelerando muitas coisas aqui no Brasil e no mundo inteiro. Esse avanço dessa IA já era visto lá atrás ou agora foi de vez mesmo? Legal, Will. Ótimo ponto também. É um movimento que já está acontecendo há muitos anos de transformação digital nas empresas, mas a IA ela traz superpoderes para a tecnologia. Então, antes, você para substituir uma tarefa era muito mais difícil, muito mais complicado em termos tecnológicos e muitas vezes não valia a pena. Porque tem uma curva que eu gosto que é o quão barato é substituir um emprego versus o custo daquele emprego. Então, se, por exemplo, o emprego custa para a empresa R$ 5.000 por mês, mas para eu substituir aquele emprego eu vou gastar R$ 15.000 por mês, não vale a pena. A IA, ela barateia essa curva. Então, hoje, para às vezes eu substituir um emprego de R$ 5.000 por mês, eu com R$ 500 ali bem gastos em IA, eu consigo fazer essa substituição. Então, isso desloca a curva, né? Então, por mais que seja algo que já vinha acontecendo, a IA com certeza acelerou. A pandemia também acelerou esse fenômeno. Hoje o mundo é mais digitalizado, as barreiras reduziram, tá? Então, isso causa oportunidades. Também posso fazer um paralelo comigo. Eu mesmo sou um jovem, né, que estou me dando muito bem aqui na era da tecnologia, porque eu estou gerando esse resultado, porque as barreiras diminuíram, principalmente na pandemia, foi até o que me permitiu aqui fundar a AutoU, mas você muda ali esse jogo, né, e acelera muito agora com a inteligência artificial. Tem emprego, Lucas, para essa galera toda que está chegando? Como que pode fazer essa transformação toda? Essa é a pergunta do milhão, Will. Na minha percepção, sendo muito honesto, não tem. Isso é algo que eu já vinha falando desde antes da inteligência artificial. Quando você analisa o cenário do Brasil, mais 200 milhões de pessoas, muitas pessoas que não têm acesso à educação, não têm muita qualificação. E o mercado ficando cada vez mais competitivo, mais tecnologia, agora com a IA acelerando, é um cenário
que requer aí possivelmente medidas públicas, que é um cenário que pode ficar complicado num futuro não distante. Não vejo tendo emprego para mais de 200 milhões de pessoas, principalmente quem tem menos qualificação aqui no Brasil. Então a gente pode passar por um momento crítico, né? Então, em breve, né, daqui a, sei lá, 15, 20 anos, ou você acha que isso chega até antes? Pode, acho que pode chegar um pouco antes. Não gosto de fazer aqui, né, apocalipses, não gosto de prever apocalipses. Eu acho que a humanidade sempre dá um jeito ali de se reencaixar, que nem aconteceu nas outras revoluções, Revolução Industrial e tudo mais. Mas no curto prazo, o que acontece é, os empregos saem, muitas pessoas ficam deslocadas, e aí a sociedade vai dando formas ali de reajustar e recalibrar para essa nova dinâmica de mundo. Eu acho que é o que vai ter que acontecer aqui. Acho que no curto prazo, algumas pessoas podem sim sofrer um impacto muito grande, mas no médio e longo prazo a tendência é a gente se reajustar. Exatamente como? Não consigo te precisar. Para quem está começando agora, por exemplo, o que, que o jovem deve aprender hoje para não ficar para trás? Legal, essa é muito boa. Primeiro de tudo, foi o que eu comentei. Faça as pazes, seja o melhor amigo da tecnologia. Então você tem que estar utilizando a inteligência artificial todos os dias. E não é de forma simplista. Não é perguntar para o chat GPT, chat, qual roupa você gosta mais, amarelo ou preto, né? Ou vermelho. Não, não é isso que é para usar de inteligência artificial. É para você realmente usar a inteligência artificial no seu dia a dia. Então, todo desafio que você tiver ali de negócio, por exemplo, vou montar um currículo, usa a inteligência artificial para te ajudar a otimizar esse currículo, por exemplo, né? Vou fazer ali um freelancer, um job aqui, um trabalho que eu peguei, vou editar um vídeo. Usa a IA para te ajudar. Então, busque oportunidades ali para você usar a IA para você ser mais produtivo. Eu acho que isso aí é essencial, porque assim, o profissional que está se destacando é o que sabe usar a IA para gerar mais produtividade. Então, um paralelo que eu gosto também é que a gente está vivendo uma época de uma competição para ver quem tem a melhor tecnologia. Como sempre na humanidade, você tinha ali pessoas com melhores tecnologias vencendo pessoas que tinham tecnologias piores. A IA não é diferente. Quem tem a melhor tecnologia, usa melhor essa tecnologia, vai vencer, vai se destacar frente a quem não tem essa intimidade com a tecnologia. Então, essa é a minha primeira dica. Ô Lucas, o pessoal sabe usar a IA ou ainda a gente precisa de fato de um curso? Porque eu vejo muita gente falando, olha, eu não consigo fazer um prompt muito bom com a IA. A galera sabe usar ou usa mais na brincadeira mesmo? Will, a maioria das pessoas que eu vejo usa na brincadeira, tá? Hoje as pessoas usam o AI ainda de forma muito superficial, né? E aí, assim, claro que tem cursos aí que podem ajudar, eu acho que faz muito sentido você trazer essa questão profissionalizante, sim, mas também acho que tem muito ali da vontade da pessoa, porque se você perguntar para IA, para ela mesma, como eu te uso melhor, como eu armazeno melhor aqui a memória, o contexto, ela própria te ajuda. Então, acho que a pessoa tem que ser mais proativa, mais curiosa, não ficar dependendo de que um curso ou a educação, o ensino básico, por exemplo, não vai te ensinar isso, as faculdades não vão te ensinar isso, você tem que fazer por conta própria, sabe? Você tocou num assunto muito importante, faculdades, por exemplo, elas precisam mudar esse formato de ensino? Com certeza absoluta. Eu acho que a faculdade ela ainda tem um lugar para poder ali qualificar, para poder filtrar as pessoas. Acho que ela tem uma importância para poder ensinar, mas a forma de ensino tradicional, de se obrigar a pessoa a decorar, é o que não tem como se sustentar aqui hoje na era da IA. Você tem sim que cobrar que as pessoas aprendam, que as pessoas tenham ali esse nível de conhecimento, mas você precisa focar mais em resultado. Então, para mim, assim, o segredo aqui na IA é você focar em resultado. Menos no como, mas no resultado que está sendo gerado. Então, como é que eu faço aqui trabalhos na faculdade que são focados em gerar resultado? E aí você mensura a partir disso. A renda já é um sinal de alerta, né? Renda menor, pessoas com menos condições de trabalho, enfim. É um sinal de alerta, né? Quando aumenta a competitividade pelas mesmas vagas, pelos recursos escassos, você tem ali naturalmente um poder sendo transferido para as empresas para diminuírem renda ou precisarem de contratar menos pessoas. Então a tendência é isso gerar uma renda menor. Mas aí, Will, eu acho que tem um ponto aqui também importante de entender que é a produtividade do brasileiro é muito baixa. Isso é histórico, não é de hoje da inteligência artificial. O brasileiro, em média, produz muito pouco. Mesmo em cargos ali, às vezes, que não dependem de IA, a produtividade mesmo da nossa nação por pessoa é muito baixa. E quando a gente vai falar ali de salário, o que é o salário? É um reflexo de quanto produtividade, quanto valor você gera. Então, se você gera ali R$ 10.000 de valor, você vai receber uma fração disso proporcional. Então, se você não é capaz de gerar valor, de gerar resultado, é difícil você ter um bom salário. Então, de novo, volto no que eu comentei. Você precisa gerar mais produtividade, mais valor para poder aumentar ali sua renda. Existe um certo exagero no medo com a chegada da IA, enfim, com o desenvolvimento e o crescimento da IA? Boa pergunta. Na minha opinião aqui, existe, tá?
você começa a colocar quem hoje está dando muito ali, falando muito sobre a IA, são muitas vezes as próprias empresas de IA. Então você pergunta lá para o CEO, para o empresário, para o líder lá da ChatGPT, né, que é a OpenAI, por exemplo, ele vai te falar que a IA vai dominar o mundo. Por quê? Porque ele quer trazer dinheiro de investidor para dentro desse mercado. Então tem muito exagero, tem muita gente que está ganhando aqui por exagerar nisso, tá? Então eu acredito que tem sim muito exagero. Eu acho que tudo que a gente comentou aqui hoje é muito pertinente, está acontecendo. O estudo da FGV é muito pertinente, tudo que ele trouxe ali está acontecendo, mas esse exagero, eu acho que ele também é um pouco interessante para algumas pessoas fazer esse exagero, sabe? Assim, quais habilidades humanas ainda são difíceis de substituir? Legal, boa. Tem duas camadas aqui. A primeira delas é a camada de gosto, que é o seu gosto, saber o que que é bom. Então, por exemplo, você pode pedir para a IA te gerar uma imagem, te gerar um vídeo, te gerar um texto, mas pode ficar uma porcaria. Na maioria das vezes fica uma porcaria. Então, o ser humano ali, que ele tem um bom gosto, ele sabe o que que as pessoas vão gostar, ele sabe fazer essa avaliação, e que muitas vezes é o especialista, ele ainda tem seu lugar. Porque você precisa direcionar a IA. A IA ela não vai se direcionar sozinha por enquanto. Você precisa direcionar a IA. Então, você ter o gosto e você saber para onde direcionar a inteligência artificial são competências humanas que, na minha opinião, são as mais valiosas nesse momento e são os humanos ali que ainda vão conseguir ter seu emprego garantido. E é o que eu gosto muito aqui de provocar nas pessoas. Cara, a IA não vai se aplicar sozinha, você tem que pegar a IA e aplicá-la num processo. Então, você trazer isso ali é onde tem muita oportunidade. E aí, por outro lado, tem os empregos ali que são mais do mundo físico, que eu acho que são os que estão mais protegidos, né? Então tá acontecendo até um movimento global que o pessoal tem falado, de você buscar, às vezes, empregos mais físicos. Eletricista, marceneiro, tudo ali que é feito ali de forma mais física no mundo real, enfermeiro, acompanhante ali, né, que vai acompanhar idosos, acompanhar pessoas e tudo mais, são empregos que tendem a voltar a ter ali uma valorização e um excesso ali, né, de oportunidades. Então pode ser também uma boa oportunidade ali para o jovem olhar empregos que exijam uma interação no mundo físico. A IA, ela pode aumentar a desigualdade no mercado? Pode, pode sim. Não só pode, como eu acho que já está acontecendo e acho que vai acontecer muito. A IA ela tende a concentrar muito a riqueza. Então, como eu comentei, antes você para ter uma empresa ali que faturasse centenas de milhões ou bilhões ali de reais, de dólares, você precisava ter milhares de funcionários. Hoje, você tem empresa já faturando centenas de milhões, com às vezes 50 funcionários, 100 funcionários, mais uma inteligência artificial muito bem aplicada. Então você está concentrando a renda ali em quem sabe coordenar essa tecnologia e você está tirando renda ali de quem está na base da pirâmide. Isso pode sim aumentar a desigualdade. Ô Lucas, falam que o futuro ele é todo tecnológico, né? Ainda tem bastante vaga na área de tecnologia ou isso também já está ficando saturado? Boa, essa é ótima. Que eu percebo, tá? Todo tempo falam que vai acabar o emprego de desenvolvedor, vai acabar os empregos na área de tecnologia, mas eles seguem se mantendo estável, seguem mantendo no mercado e crescendo as oportunidades. Então, o que eu vejo está acontecendo hoje? Mesmo fenômeno que a gente comentou. Emprego mais de base ali na tecnologia, o cara que só sabe fazer código, está ficando mais escasso. Mas emprego de especialista ou pessoas ali boas, que são realmente bons hackers, né? Que sabem criar ali impacto, criar boas aplicações de tecnologia, estão sendo muito necessários. Até para poder coordenar, direcionar, avaliar o trabalho ali, o que a IA cria. Então, quem é mais ali operador de que só sabe fazer linha de código, tá ficando difícil. Quem está ali realmente numa posição mais especialista, os salários estão até aumentando, tem muita vaga aparecendo para quem realmente entende muito de tecnologia. Aí o desafio é você conseguir, né, superar essa camada ali de entrada. E como que o governo, né, na verdade, como que governos podem ajudar nesse cenário para a gente não ter esse colapso todo? Essa é ótima também. Não consigo ver aqui o governo salvando a situação, tá? Eu acho que o próprio mercado ele vai impor aqui o ritmo de implementação dessa tecnologia. Acho que o governo tentar frear isso por meio de barreira, restrição, regulação, acho que é um tiro no pé. Acho que não, historicamente, isso geralmente nunca funciona. Pode funcionar no curto prazo, mas no médio e longo prazo não funciona. Então, assim, não vejo muito como o governo atuar nesse sentido. O que eu acho que o governo pode fazer aqui, primeiro, que é o que o governo, na minha opinião, sempre tem que estar fazendo, investir em educação. Tem que melhorar a educação de base. Porque a educação de base é o que permite a pessoa ele ter esse senso crítico de como trabalhar com a IA. Então ele sabe conversar melhor, sabe falar melhor, sabe ler melhor, você vai conseguir interagir ali melhor com a IA. Isso é algo que o governo brasileiro carece muito historicamente. Então, para mim, investir em educação de base sempre é prioridade, mesmo agora nesse momento da IA. Então, agora até mais do que nunca. Acho que esse é o primeiro papel do governo. O segundo papel para mim do governo aqui, que eu acho que vai ter que acontecer,
que é a renda básica universal. É o que já se vê muito aqui no Brasil, né? Então, até estudos muito antigos já falam sobre isso, independentemente de ideologia. Às vezes o governo tem que entrar ali trazendo renda básica, pelo menos para uma base da população poder sobreviver e poder se inserir no mercado de trabalho ou no mercado consumidor. Então, por mais que a pessoa às vezes não consiga ter uma renda, mas que ela consiga minimamente consumir por meio talvez ali de uma renda básica universal cedida pelo governo, acredito que é algo que inevitavelmente pode ter que acontecer. Quase toda empresa tem um departamento de criatividade, né? Esses profissionais, eles também correm risco ou não? Correm da mesma linha que a gente comentou aqui. Você vai conseguir produzir mais volume com menos profissionais. Eu não acho que no curto prazo você vai conseguir, por exemplo, tirar o quadro de criatividade. Pelo contrário, até porque a demanda por bons conteúdos, né? Eu acho que esse ponto é legal. Olha só, quando você pensa hoje no Instagram, no YouTube, o conteúdo está cada vez melhor. Então você entra hoje, antigamente no Instagram era um conteúdo amador ali, gravado com uma câmera ruim. Hoje você vai no Instagram é conteúdo profissional. Você vai no YouTube é conteúdo profissional. E como que você gera esse conteúdo profissional? Com bons editores. Então a tendência é você aumentar a qualidade, você ter mais conteúdo profissional, porque está sendo gerado por bons editores que utilizam a inteligência artificial para gerar maior volume de conteúdo de qualidade em escala. Então você consegue produzir mais com a IA, ela produz mais. Então não necessariamente você vai diminuir a quantidade de editores e de pessoas criativas nesse sentido. Só que vai transferir para quem é bom, para quem tem o senso estético, o senso de saber o que o consumidor quer, para poder pilotar a inteligência artificial para gerar aquele conteúdo de qualidade. Então, de novo, volta nisso, né? Quem ali faz o trabalho básico vai ficar comprometido. E quem está no mercado, hein? Tem que se reinventar? O que tem que fazer para manter o emprego? Essa é boa também. Vai na linha do que a gente falou aqui de conseguir abraçar IA. Então, de novo, assim, vai vencer o profissional que sabe usar essa tecnologia para gerar mais resultado. Então, assim, a pressão ela tá vindo. Então, por exemplo, aqui na própria Auto tem um time que faz proposta. Antigamente a gente fazia uma proposta a cada 2, 3 dias. Hoje a gente consegue fazer 3 propostas por dia por causa da IA, por exemplo. A gente ainda tem que fazer proposta, tá aumentando o volume. Mas você tem ali as pessoas, eu ainda tenho o time tá aumentando, inclusive, eu só aumento esse time, mas eu exijo ali, tem muito essa necessidade deles usarem IA para serem mais produtivos. Então, o profissional que sabe usar IA para ser mais produtivo, na minha opinião, tá garantido, tá? Assim, eu acho que esse cara realmente está garantido. Por enquanto, pelo menos pela próxima década, né? O cara que não usa IA e que tá ali tentando fazer na mão, e que demora, e que tudo é difícil, e que tá com dificuldade, que tá tentando fazer tudo na mão, esse cara tá comprometido. Então você tem que ser o profissional que sabe usar a IA de fato ali para gerar mais resultado com qualidade, subindo a barra da qualidade. Não é fazer qualquer coisa na IA, é subir a barra da qualidade da IA. Ô Lucas, e a importância do estudo, hein? A gente tem que tocar nisso, porque o que a gente vê de jovem não querendo fazer faculdade, querendo se tornar influencer, não que isso seja errado, mas é importante estudar, né? Porque não dá para viver de Instagram, de redes sociais pro resto da vida, né? Olha, Will, com certeza. Vou trazer um retrato aqui que aconteceu comigo, tá? Eu participei há uns anos atrás de um programa voluntário que eu fiz na comunidade da Rocinha, no Rio de Janeiro. Eu sou carioca, né? Hoje eu moro em São Paulo, mas eu sou carioca e eu fui lá, dei as aulas, preparei os notebooks ali, trouxe uma turma de jovens para poder fazer ali todo o ensino de programação, de computação, isso antes até da era da IA. E eu fiquei muito surpreso negativamente de ver o nível de conhecimento básico daqueles jovens ali, né? Jovens que frequentam as escolas, que estão ali, mas a preocupação que eu via ali muitas vezes era o resultado do Flamengo, é o TikTok, um negócio que não é produtivo, né? E aí pessoas ali que às vezes com 16 anos não estavam ainda sabendo falar, saber escrever, saber falar muito bem, justamente porque eu percebia que não estavam buscando essa educação no próprio curso também. E aí, de novo, não foram todos, tiveram ótimos jovens ali que aprenderam muito, mas muitos que eu vi ali, por exemplo, não estavam aptos a trabalhar com qualquer tecnologia, porque a pessoa não estava com conhecimento básico ali em dia, não estava preocupado com o ensino. Então, assim, independentemente, né? E eu acho que isso também é legal que você trouxe, e hoje é uma desculpa muito fácil que o jovem tem. Não gosta de estudar, ele fala, vou virar influência, vou fazer IA, vou fazer não sei o quê. Isso não é verdade. Porque para você ser os melhores influencers, para ser o melhor aplicador de inteligência artificial, esses caras são muito estudiosos, eles sabem muito. Eles estudam muito de psicologia humana, de tecnologia, sabem programar, sabem ler, sabem escrever, sabem falar bem, fazem faculdade. Então, assim, não pode ser uma desculpa para você faltar os seus ensinos, faltar a sua educação de base. E, na verdade, para mim, a educação de base ela é mais importante do que nunca nesse momento hoje que a gente está vivendo.
Ô Lucas, eu quero te agradecer aqui a sua presença aqui no SP Tecnologia. É importante isso que você falou, que tem que insistir no estudo, porque para você ser bom na sua profissão, você precisa estudar. Não tem como você querer viver só, eu Perfeito. sei fazer isso. É aquela velha história antigamente que tinha, pede pro tio lá da TI, pro tio do computador resolver para mim. E a gente sabe que o mercado tá bem acelerado, né? Obrigado, viu, Lucas? Obrigado você, Will. Desejo muito sucesso aí para todo mundo que está assistindo. O caminho é o que o Will comentou: educação, ensino, criar essa base, porque aí eu acredito que você vai ter muita oportunidade ainda pela frente. Valeu, até mais. Viu só, né, gente? Tem que Obrigado. estudar, tem que ter planejamento, enfim, tem que ter tudo. Não é só ser influencer, não, que a vida vai estar mil maravilhas, não. E a gente sabe, essa pesquisa mostra que a situação está bem preocupante mesmo, né? Bora mudar de assunto agora, porque a NASA está planejando um teste diferente, viu? Estudar como o fogo se comporta na Lua. O objetivo é garantir segurança em futuras missões tripuladas, viu? Na Lua, a gravidade é menor e isso muda completamente o comportamento das chamas. Materiais que não queimam na Terra podem pegar fogo e queimar por mais tempo. Por isso, a agência vai realizar um experimento direto na superfície da Lua. A ideia é observar como o fogo se espalha e como o oxigênio alimenta as chamas, né, nesse ambiente. Os dados devem ajudar a definir quais materiais são seguros para o uso no espaço. E isso pode ser decisivo para missões que pretendem levar humanos de volta à Lua. E a NASA anunciou que o novo telescópio espacial está pronto, viu? Que legal! O telescópio Nancy foi finalizado após mais de uma década de desenvolvimento. Olha lá imagens dele, viu? Agora o equipamento segue para os testes finais antes do lançamento. O diferencial está na capacidade de observação. Olha que legal, ele consegue mapear grandes áreas do espaço muito mais rápido que o telescópio espacial Hubble. A expectativa é coletar um volume de dados muito maior em menos tempo. E olha só, o telescópio também tem uma câmera de alta resolução, que vai ajudar a identificar eventos rápidos no universo. Entre eles, explosões de estrelas e outros fenômenos raros. A missão também deve abrir caminho para a descoberta ainda desconhecidas. Olha que interessante, né? Então, o telescópio pronto, as próximas missões já vai dar até mesmo para a gente já observar com esse telescópio. Legal, né? E o retorno de astronautas à Lua pode demorar mais do que o previsto. Ai, 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 hein, NASA? Um relatório da NASA aponta que o pouso pode ficar para 2031. O motivo são atrasos no desenvolvimento dos novos trajes espaciais. Que pena, gente. O projeto faz parte do programa Artemis, que pretende levar humanos de volta à Lua. A agência passou a contar com empresas privadas como Ascom Space, mas o desenvolvimento ainda enfrenta desafios técnicos e prazos bem apertados, viu? Com isso, o cronograma pode ser adiado em até 3 anos. Mesmo assim, a NASA diz que segue trabalhando para tentar manter o plano de 2028. É o que a gente está esperando, né? Ver essas imagens da Lua novamente, de novo, né? Para a gente, né? Ver aquele retorno fenomenal que a gente viu com o Artemis 2. Legal, né? Uma astronauta registrou um fenômeno raro durante a missão à Lua. Olha só, foi a Christina Koch, filmou o chamado brilho da Terra durante a missão Artemis 2. Olha a imagem dela, você viu como clareou? A imagem foi feita de dentro da nave Orion, a cerca de 54 mil quilômetros da Terra, do planeta, gente. Que loucura, viu? A luz que iluminava o rosto dela não vinha do Sol diretamente. Era a luz do Sol refletindo pela Terra que atinge a Lua e volta para o espaço. Esse efeito cria uma iluminação suave, visível até daqui, quando a Lua aparece como um fio crescente.
No espaço, o fenômeno fica ainda mais forte. Em alguns casos, a claridade é tão intensa que daria até para ler um livro. Olha só como o rosto dela fica claro. O registro ajuda a entender melhor como a Lua se comporta fora da Terra e faz parte, dos testes para as próximas missões lunares. Que legal, hein? Olha só. Bem legal, né, gente? O rosto dela clarinho, clarinho, clarinho e só sendo iluminado pela imagem da Lua. Eu fiquei com vontade de fazer uma missão espacial assim, viu, gente? Que é bem massa, né? Bora pro intervalo, então? Daqui a pouco tem experimento aqui no estúdio, viu? Volta já, a gente volta já. De volta com SP Tecnologia e claro, olha, tem muito programa ainda para você e se liga nesse experimento que a gente trouxe aqui no estúdio agora. A tecnologia também está presente na reabilitação de pessoas amputadas. Estima-se que no Brasil mais de 6 milhões de pessoas vivem nesta condição. Para resgatar a autoestima e proporcionar independência, próteses biônicas ajudam a recuperar os movimentos com maior precisão, inclusive com o uso, olha só, de inteligência artificial. Que legal, né? Quem está aqui comigo é o doutor Nelson Nolé, fisioterapeuta. Tudo bem, doutor? Bem? Prazer, tudo bem, meu? Prazer, muito bom ter o senhor aqui com Obrigado. a gente na SP Tecnologia. Obrigado pela oportunidade de mostrar o que tem de mais moderno a nível mundial. Tá aqui para vocês verem. Doutor, primeiramente, o que são essas próteses biônicas para a gente entender? Bom, a prótese biônica são alguns aparatos que usam inteligência artificial, alta tecnologia, para integração dos movimentos no ser humano que às vezes perdeu por causa da falta do membro. Certo. Então, são próteses que toda essa parte eletrônica auxilia a melhorar os movimentos, movimento fino, fica muito mais natural quando você insere a tecnologia biônica, inteligência artificial, na retratação dos movimentos dos humanos mesmo, entendeu? Então hoje está muito avançado isso daí. Qual que é a diferença, que eu até conversei com o senhor aqui fora do ar, de diferença de prótese biônica e mecânica? Porque gera essa dúvida, né? Com certeza, com certeza. Como eu falei, a biônica, você tem alguns aparatos eletrônicos, como inteligência artificial, carregadores, softwares, que você auxilia a ficar muito mais parecido com o movimento humano. Certo. Se você pega uma prótese mecânica, é um negócio meio que é aquilo e tudo bem, não vai ter tanta variação, não vai ter tanta precisão. Então, a mecânica depende do movimento mecânico da pessoa para que ela possa ter o movimento. Já a biônica por contração muscular, você já consegue pegar um movimento fino. Elas então são confeccionadas com tipos diferentes de tecnologia. São. Na verdade, assim, a adaptação do paciente vai muito do encaixe, muito bem feito, que é a conexão, né? É o contato com o paciente mesmo, o contato do coto, do membro amputado. Então tem que ser muito confortável, né? Igual você, por exemplo, se tiver uma prótese desconfortável, um sapato que está pegando, machucando, você não consegue usar, não consegue ficar muito tempo. Sim. Então a prótese tem que ser super confortável. Esses são alguns tipos de próteses que a gente tem no mercado, né? Isso. Esse daqui é o quê, doutor? Na verdade, esse aqui é um joelho inteligente, é um joelho. microprocessado. Deixa eu mostrar aqui para a câmera. Aqui. Isso. Ele tem um software que ele subdivide as marchas. Então, por exemplo, se você precisar andar devagarzinho, você anda devagarzinho. Se precisar andar rápido, atravessar uma rua, pode sair que o joelho vai entender que você vai precisar andar rápido. Entendi. Se você andar, tropeçar, tem um sistema anti-queda. Você consegue andar de costa. Esse, então, é diferente, por exemplo, daquele joelho que é onde a gente vê aquelas pessoas andando um pouco mancando, que tem que fazer assim quando vai descer as escadas? Na verdade, assim, o mancar, geralmente, muito importante o encaixe confortável. Certo. Uma clínica que faça uma reabilitação digna para você conseguir ter êxito com a prótese. Certo. Tá? Então, por exemplo, a Conforpes, nossa empresa tradicional de 58 anos, é referência no que faz, é o maior centro privado de reabilitação da América Latina, de alta tecnologia. Então lá a gente pega muito firme, muito pesado nisso daí. Não é só montar a prótese, é montar a prótese confortável, ensinar novamente, através da fisioterapia, ao paciente voltar a andar. Porque, Will, você já imaginou que você vai estar andando e não vai estar sentindo o chão? Nunca imaginei,
Olha que negócio doido, né? Sim. Então você precisa passar tudo isso para o paciente, fazer ele entender tudo isso. Então no começo a pessoa acha, nossa, que estranho. Daqui a pouco não está tão estranho, daqui a pouco faz parte do corpo. Essa daqui também é uma outra prótese, essa é para pulso, é isso? Essa mão? é membro superior. Então isso Aham. aqui, por exemplo, ó, são próteses biônicas, né? Certo. Então, aqui eu vou apertar o botão para mostrar para vocês. Ó. Abrir, fechar. Ó. Já tem uma programação, um software, que eu consigo mudar. Ó. Eu dou uma contração, ele bipou, mudou outra pinça. Ó. Ah, tá. Tá vendo? E isso, o paciente, ele coloca o braço aqui atrás, é Aqui, isso? como esse aqui, ó. Ah. Este aqui, ele veste o coto, que a gente chama, a parte que perdeu, né? Então fica assim, mais ou menos. Ó. Ele encaixa Vira aqui. só para aqui, ó, pra gente ver, ó. Tem esse espaço aqui, né? Isso. Onde que ele coloca o coto, né? Que é Isso. para ficar assim, ó, basicamente, né? E dependendo do nível de amputação, é feito encaixe sobre medida para todo. Por exemplo, se a pessoa perder acima do cotovelo, tem que ter um cotovelo também. Aham. E essa daqui, por exemplo, já a gente chega nessa daqui, tá, gente? Ó, essa daqui, ela tem esses fios, né? Isso, na verdade é assim, ó. Vamos lá, imagina um encaixe desse, com esses eletrodos por dentro. Então é assim, a gente trabalha com músculo antagônico. Quando Certo. a pessoa pensa em fazer isto aqui, esse músculo contrai, tem um eletrodo que faz a mão abrir. Certo. Quando pensa em fazer isto, esse contrai e faz a mão fechar. Ah, tá. E quando se dá 2 toques, entra outra pinça. Então, Entendi. o software trabalha para isso, tá? Então, você tem 14 tipos de movimento. Então, por exemplo, aqui eu vou apertar o botão para mostrar para vocês, ó. Tá. Abrir e fechar, ó. Aqui, essa pinça é de gatilho, ó. Aham. Secador, alguma coisa assim, ó. Pera aí, vamos fazer de novo? Vamos Enquanto o lá. Eric tá... Qual que é? Essa daqui, Um né? abre, um abre e um fecha. Essa fecha. É. Essa abre, ah, tá. Essa fecha. Olha lá, gente. Entendi. E aí a outra... Agora sim, ó. Isso aqui, eu vou mudar o movimento pro eletrodo. Aham. Agora eu só toco no eletrodo, ó. Um abre, um fecha, ó. Só que só, ó. Vou colocar um pouquinho mais pra cá pra ele conseguir pegar o eletrodo, tá, doutor? Ó. Aham. Só de tocar. Entendi. Então ele fica encostado na pele do paciente, na musculatura. Quando a pessoa faz a contração muscular, ele capta esse movimento Entendi. do músculo e aí retrata para a mão. Ó. E se eu segurar aqui, ó, de novo, ó, ele muda a pinça da prótese, tá? Isso, a pessoa, então, basicamente, ela também tem meio que um ensinamento, Tem, assim, tem que fazer. pra saber, eu quero abrir a mão. Tem todo um treinamento. A gente constrói a mão, é uma prótese individualizada, que é customizada, totalmente feita para a pessoa. E aí a gente tem o treinamento, ensina todo esse sistema tecnológico para que a pessoa consiga usar direitinho e utilizar todas as funções que a mão tem. Então, por exemplo, essa aqui é uma mão muito boa, tá? Certo. Mas agora está chegando no Brasil, essa aqui é uma mão que tem inteligência artificial, ela é anti-impacto, ela é resistente à água, ó. Faz de novo, doutor, para eu Ó. ver. Essas próteses são muito frágeis, essa aqui não, essa é a mão mais forte do mundo. Está chegando no Brasil em pouco tempo, está sendo certificada. Mas, ó, vou mudar a pinça dela também, ó. Olha. Aqui entrou outra pinça, ó. Pinça de gatilho, vou mudar a pinça de novo. Doutor, essas mãos, por exemplo, são configuradas, eu quero pegar um copo, quero pegar um ovo, por exemplo. Ela sabe medir a força que tem em cada objeto? Você dosa com a sua contração muscular. É uma contração muito rápida e ela é até proporcional. Então, por exemplo, você pensou rápido, a mão, pum, abre rápido. Pensou devagar, ela vai devagarzinho. Então, você consegue pegar um ovo, você consegue pegar um copo de vidro, então, se eu uma tiver taça com de vinho. vinho. De uma pessoa que quiser apertar a mão dela forte, dá também, né? Bastante, dá. Isso aqui é bem forte, essa mão. Aí, ó. E eu configuro a mão, por exemplo. Deixa eu mostrar aqui. Ó, aqui. Mexo na pinça que eu quiser, ó. Tá? Sim. Eu configuro, por exemplo, a mão que eu vou... Por exemplo, tem uma paciente minha que gosta muito de rock. Certo. Ela fala, ó, faz eu fazer o símbolo do rock. Ela fez assim. A gente customiza uma pinça e faz. Ah, que legal. Entendeu? Quanto tem quantidade de... 14 tipos de pinça. 14 tipos de pinça. Isso. Tá. Essa mão tem inteligência artificial, é intuitiva. Então, por exemplo, ela vai aprendendo a contração que a pessoa mais usa e fica muito, muito simples, muito rápido. Fica quase como se fosse a mão natural, tá? Então, você não pensa para utilizá-la. À medida que você pega o jeito do negócio, com a fisioterapia, com o TO especializado para isso, fica muito natural.
Doutor, essa última mão aqui é uma mão nova, né, basicamente. Né? É uma tecnologia nova, né? Está sendo certificada também. Essa mão é o seguinte, o que tem de inovação tecnológica nela? Essa daqui, você põe os eletrodos dentro do encaixe e a pessoa pensa e tem cabos, tá? Certo. Essa mão aqui, ela tem uma tecnologia por Bluetooth. Ah, entendi. Então a distância, por exemplo, né? Vamos Liga, chamar a por favor. Mônica para demonstrar, então, pra gente? Mariana, Mariana, olha, sou péssimo com o nome. vamos lá. Ligou, A Mariana, por Mariana favor? para demonstrar pra gente. A Mariana, Você já ligou? vou pedir pra Mariana entrar aqui, ó. Então segura apertado aqui, ó. Vem só um pouquinho mais pra cá. Isso. Ó. Vai ficar- Essa é uma pulseira Bluetooth, certo? Essa é. Aí, ó, ele vai ficar azul, tá fazendo uma Certo. análise da mão, tá reconhecendo, vai ficar verde, vai, ó, quando ficar, aí, Ficou verde. agora vai, Mariana. Relaxa, ó, Olha, de novo, relaxa. olha que de novo. interessante. Então, por exemplo, você quer pegar alguma coisa, contrai. Contrai. Vai, relaxa, ó, Olha. pegou, tá vendo? Aham. Abre. Só que essa aqui é muita tecnologia. Doutor, porque... vamos tentar fazer um pouco mais pra cima, Vamos pra lá. gente até conseguir pegar com essa câmera A1 aqui, ela Tá. fechando e pegando, ó. Tá, vamos lá. Aqui, não, aqui mesmo, Aqui aqui mesmo? mesmo. Tá. Isso. Só- Abre, Mariana. Ó. Abre. Relaxa. Ó. Então fica muito fácil para a pessoa, fica automático, sabe? Entendi. É igual eu brinco quando a gente começa a dirigir carro, a gente olha para o câmbio, depois já não precisa mais. Pode vir pra cá, ó. Tá? Então, é uma mão, essa última geração de tecnologia, e agora provavelmente vai ser a mão biônica com eletrodo por Bluetooth, Entendi. que essa aqui é uma mioelétrica. Essa tecnologia, ela é de qual país? Olha, a gente tem vários países aqui. Ah, tá. Alemão, Aham. Finlândia, Polônia, e a Conforpes tem todo esse mix. Entendi. A gente monta uma prótese customizada para a pessoa, não tem bandeira, entendeu? Às vezes eu monto uma prótese com um componente francês, um inglês, um americano, mas com uma prótese totalmente elaborada para a pessoa. Pega o que tem de melhor componente de cada empresa. Doutor, não tem como a gente não falar de autoestima, né? Porque isso você devolve a autoestima para as pessoas que acabou sendo amputado ou sofreu algum acidente, enfim, perdeu alguma parte do corpo. Com O que certeza. o senhor mais escuta das pessoas, de pacientes que você atende, por exemplo? Olha, eu sempre digo que para mim fazer a pessoa andar é fácil. Eu preciso fazer ela virar a chave. Aham. Mariana, obrigado, viu? Obrigado, Maria. Fazer ela virar a chave, sabe? De ter orgulho de usar uma prótese, eu falo, tem muita modelo que faz prótese comigo, eu falo assim, se acham, eu tenho uma bolacha do pacote. Que as pessoas vão olhar e olhar com dignidade. Então use saia, shorts, por quê? Elas precisam resgatar essa autoestima, entendeu? Certo. Não é, quando as pessoas olham para uma pessoa amputada, o sentimento é admiração. E não é falar, que dó, o que será que aconteceu com ela? A gente procura fazer isso. Se a gente conseguir fazer o paciente virar a chave, é outra vida. São várias histórias que o senhor acaba escutando, né? Muitas histórias. Como que dá esse processo, na verdade, de protetização? Protetização. Tá. Primeiro falar um pouquinho dos casos assim, ó. Quando você vê Certo. jovem, geralmente é moto. Aham. Paciente com pouca mais idade, ou é tabagismo ou é diabético. Certo. E má formação. E muito câncer hoje também está sendo um grande motivo para várias amputações, tá? Mas, enfim, a prótese, assim, primeiro tem que tirar o molde, provar o retoque do molde, montar a prótese, aí para a barra paralela, aí nós vamos ver a altura, ensinar novamente a pessoa a andar. Então, é todo um trabalho, não é simplesmente, ó, a prótese aqui se vira. Infelizmente, no nosso país tem muita clínica que faz assim, ó, a prótese aqui, pega o andador e vai andar. Não. Aí, pessoal, por isso você fala que manca. Entendi. A adaptação, então, ela depende de quanto tempo que você vai ficar, de testes, tudo. Com certeza. E cada pessoa, o limiar é diferente. Entendi. Tem pessoas que às vezes com 2 sessões já está andando, tem sessões que precisa de 15 sessões. Aham. Então vai muito da pessoa. E outra coisa também curiosa, às vezes a pessoa, por exemplo, um paciente que usa 4 membros, aceitou melhor do que quem perdeu um dedo. Entendi. Então vai muito da pessoa mesmo, né? De aceitar, de conseguir olhar lá para frente, que vai ter vida depois da amputação. E com esses recursos que nós temos aqui, é fantástico, assim, não tem... Se a pessoa seguir todo o tratamento certinho, vai andar perfeito. Não tem coisa que não possa fazer. Posso usar prótese biônica em qualquer situação?
Pode usar em qualquer situação. Geralmente tem que ver o nível, respeitar o nível de amputação, mas hoje a gente tem biônica para membro superior, membro inferior. Então tem vários níveis de amputação, né? Ninguém tem o mesmo nível. Certo. A gente trouxe um convidado aqui também, Tem, né? tem. Como que ele chama? Porque eu sou péssimo de nome, você já viu, né? O Elton, na verdade, o O Elton é um paciente da Conforpes, hoje trabalha com a gente, tá? Aham. Ele vai demonstrar um joelho eletrônico microprocessado. Chega pra cá, o Elton. O Elton. Ali, ó. por Acertei? ali. Pode vir aqui primeiro. Tudo bem, licença, Elton? lá, tudo bom? Tudo bem, seja Bem, bem-vindo. Obrigado. O Elton, primeiramente, você usa essa prótese desde quando? Essa eu uso tem 2 anos que eu estou com ela, né? 2 Mas eu já usei outros tipos de joelhos, né? Com outros segmentos, diferentes tecnologias, diferentes sistemas. E eu tô hoje com outra eletrônica, que eu usei uma antes dessa, né? Que Vou pedir só pra você um pouquinho pro lado, que aí eles conseguem pegar, né? Fica melhor assim, gente? Tá? E esse joelho aí, ele meio que, ele é um joelho inteligente que a gente chama. Certo. Ele sabe se o paciente vai andar mais rápido, mais devagar. Ele tem um microprocessador, tem uma inteligência artificial nele que também ele se adequa de acordo com a marcha, com o nível de terreno do paciente. Então, o Elton, por exemplo, se ele for andar devagarzinho, precisa sair mais rápido, mostra um pouquinho, Elton. aqui eu vou sair andando um pouquinho, né? Devagar, né? Eu Só consigo, volta um pouco você pra vê, trás. deambular aqui, né? Aham. Consigo andar de costa, né? Ah, tá. E eu também consigo alterar bastante a velocidade, tipo andar mais rápido mesmo, né? Consigo fazer o salto em cima dela para mostrar que é uma coisa que não me machuca, testar a total segurança do joelho, né? Que é esse movimento, né? Então o joelho ele tem um sistema anti-queda que Você consegue demonstrar aqui, ó, de Consigo. novo? Elton? Aqui, isso, ó. Isso, Não andar ó. só o salto pra gente conseguir Ó. ver. para você ver, Só vem um pouco mais pra trás. Isso. Como que é? só pulou e ele dá o tempo de recuperação com a outra perna. Então, Ah, tá. assim, tô descendo uma rampa, ele vai fazer este movimento, que é um movimento de resistência que a gente chama, entendeu? Então, o joelho está resistindo ali à queda. Então, ele não vai dobrar de uma vez. Né? Tudo isso é controlado pelo celular. Às vezes, o paciente ele tem um peso mais elevado, um peso menor. Então, tudo isso é controlado também para o joelho poder fazer a leitura. Terrenos desnivelados, sabe? Calçadas regulares. É um joelho muito bom, porque ele testa a segurança. Então, assim, não vai cair. O paciente pisou num buraco, numa calçada, numa rua, tem um tempo de recuperação com essa perna. Certo. Entendeu? Aham. Então, aqui... O pé também tem 4 movimentos, ele copia Aham. todo o terreno, ó. Ah, tá. Se a, Ele dá gente, impulsão. se a gente usa um pé duro nesse caso aqui, então a hora que eu pisar numa pedra, ela vai me projetar para cima, ou vai ter uma torção, um acidente, digamos assim. Por exemplo, se você quer descansar a perna, você sente ela machuca? Como que é? Se você quiser ficar apoiada em cima dela, Bom, por exemplo. hoje esse joelho aqui ele tem um recurso muito legal que eu coloco por 3 segundos a carga em cima com o joelho dobrado, né? Certo. E não sei se eu posso encostar aqui atrás. Pode encostar. E descarrego o meu peso e ele não vai dobrar, ó. Tá vendo? Ele já está dobrado, Aham. né? Aqui tá meio... Mas, ó... Então, assim, ele não vai dobrar. Entendi. Outro joelho convencional, eu ficando assim, um joelho totalmente livre, ele vai dobrar de uma vez. A pessoa tem que estar sempre memorizando o tipo de terreno que está, aonde está pisando, para não haver uma queda, né? Porque querendo ou não, isso aqui é uma prótese, não é algo que a gente tem total controle. Por isso que a gente precisa dos microprocessadores, porque eles controlam a prótese para a gente, entendeu? Então, assim, a gente não precisa se preocupar com terrenos e ruas, com rampas e escadas. Quanto tempo que dura essa bateria? Essa bateria? 1 dia e meio em atividade, né? O joelho, eu acho que se ele ficar paradinho lá uns 2 dias, né? 2 dias e alguma coisa. Mas todos os dias eu carrego ele, né? Para não ter nenhum perigo, nenhum risco, né? Então, todo dia ele está sendo carregado. Qual que é a diferença de antes, quando você começou a usar essa prótese? Como a diferença? Você utilizou uma outra ou não? Você logo já entrou nessa? Então, como o Nelsinho falou, eu comecei como paciente da empresa, né? Eu fui paciente do SUS e aí eu usei um joelho mecânico, né? Que é um joelho, como a gente mede por níveis de atividade, é um joelho K1, digamos assim, né? Que é uma atividade bem baixa. Então, eu tinha muita dificuldade para andar, né? Tinha sempre que ter atenção onde eu estou pisando para o joelho não dobrar de uma vez, né? E aí usei um hidráulico, né? Comecei a trabalhar na empresa, aí as coisas foram acontecendo, usei um hidráulico que ele é controlado por óleo, uma câmara de óleo. Então,
ele é legal, mas também precisa que eu esteja concentrado para poder fazer a descarga e assim ativar o hidráulico. O eletrônico, depois que eu usei ele, minha vida mudou, porque eu ando na rua despreocupado. Então, se eu não preciso me preocupar se tem um buraco, já chegou de eu errar o degrau, pisar lá embaixo e o joelho ligar a resistência e não me deixar cair. Então, assim, segurança. O que o amputado precisa hoje é segurança. Então, ele não encontra nas ruas, não encontra nas infraestruturas, né? Então, precisa ter um componente que atenda a isso. Você sabe, Will, que o pessoal diz, os pacientes dizem que quando põe um gelo inteligente, literalmente parece que voltou a ter a perna. Porque você não precisa pensar para andar, não é, Elton? Ele é super tranquilo, assim. Tem sistema anti-queda, se for cair, ele trava. É um joelho computadorizado. Então, assim, pelas velocidades da marcha que eu consigo alternar, eu consigo utilizar menos energia física, né? Entendi. Então, eu fico menos cansado, menos fadigado durante o Esse você desce a escada normalmente, não é alternando aquele outro que você tem que descer meio que de lado, não é? Não, eu alterno todos os degraus, rampa, entendeu? Ruas muito declinadas, inclinadas. Então, todo tipo de terreno eu consigo andar. Não tem o que eu não faça hoje com a prótese. Tem como mensurar a diferença da outra para essa que você usa hoje? Olha, cara... O que você ganhou de qualidade de vida? Cara, eu acho que o visual é uma prótese muito mais bonita, né? Um joelho muito mais bonito, né? Cara, eu falo assim, eu bato na tecla da segurança, autoestima, né? Porque você andar com uma coisa boa, uma coisa que funciona, te deixa bem, te deixa feliz, né? Com um encaixe que não machuca, né? Isso que eu ia perguntar, conforto. Isso, aqui É o segredo, conforto, né? O segredo tá no encaixe. Isso. O conforto tá todo aqui e... é tipo essa daqui, né? Isso aqui é o encaixe. Exato, eu uso como se fosse um encaixe desse aí. Então, caso eu não tenha um encaixe bem confeccionado igual esse, eu posso estar utilizando uma prótese da mais cara, da mais sofisticada, eu não vou conseguir tirar o proveito de todos os recursos, entendeu? Essa então é igual que você tá. O sistema tecnológico basicamente é o mesmo. Né? Esse aqui, na verdade, é assim, ó. Desculpa, Elton. Essa prótese você consegue descer a escada alternada. Subir não, você sobe, sobe e para. Certo. Com essa aqui, você já consegue subir alternadamente também. Esse joelho aqui. Esse é a prova d'água, é um joelho super seguro, é um nível superior da esse. E esse aqui é um lançamento que ele é a prova d'água também, e é um joelho muito dinâmico, é um joelho um bom custo-benefício também, então são todos biônicos, eletrônicos. Esse aqui, aquele do Elton, são 3 modelos diferentes. Cada um vai agregando uma função a mais. Não é isso, Elton? Exatamente. Cada joelho tem sua individualidade, né? Aquele joelho ali é uma tecnologia de ponta mesmo, né? Se eu não me engano, é a Mariana, né? A Mariana me falou que atletas na Paralimpíadas usaram, né? Até mesmo próteses até para conseguir correr, nadar, né? Isso, exatamente. Inclusive, por exemplo, esse pé aqui, até mostrar aqui, ó. Por cá, isso. Ele tá sem a capa, mas olha só o funcionamento dele, ó. Ele dá retorno energético, ó. Porque o nosso pé amortece e dissipa energia. Esses pés fazem isso. E essa lâmina bipartida significa que se eu pisar numa pedra, o pé vira. Aqui também, ó. Aqui na mão fica difícil mostrar, mas você aperta aqui, ele faz isso também. Entendi. É um movimento lateral, para copiar exatamente todo o terreno e todo o movimento do tornozelo que nós temos, ele retrata nesse pé também. É uma tecnologia muito cara? Como que é? É acessível para as pessoas? Assim, como que é? Na verdade, a pessoa não precisa pôr um joelho eletrônico inteligente para andar bem, né? Tem pneumático, tem hidráulico. Agora, essas próteses são de última geração. Essas próteses, um abre e um fecha, ó. Aqui. Que fecha, né? Tá vendo? Aí você está tocando um sensor. Mas, na verdade, a gente toca com músculo isso daí, tá? Entendi. Fica muito automático isso daí. Tá. E aí, então, o preço é muito... É difícil conseguir ter uma prótese dessa? Como que é a questão Olha, na verdade, o INSS custeia umas próteses muito boas também, tá? Quando a prótese é uma prótese mediana, quando a prótese ainda precisa, por exemplo, um paciente precisa de uma prótese eletrônica, aí tem que recorrer a outros meios, talvez até justiça eventualmente consegue. A gente faz muito para acidente de trabalho, né? Que a empresa geralmente tem que pagar, porque são próteses mais caras, mais tecnológicas. Mas o INSS paga as próteses, o SUS paga próteses bem mais simples, bem abaixo de tudo isso aqui, são próteses mecânicas só, então tem um pouquinho defasado em termos de tecnologia, porque até para os deputados é bom falar que a tabela SUS não é ajustada há muitos anos.
Certo. E aí não tem condição de fazer uma prótese pelo SUS de alta tecnologia, uma prótese boa, entendeu? Infelizmente. No Brasil é difícil a gente encontrar tecnologias como essas? Olha, a empresa que você trabalha é pioneira? Como que é essa questão? Ou já existem outras empresas que acabam trazendo isso também aqui para o Brasil? Na verdade, a Conforpes trouxe o sistema biônico para o Brasil há 22 anos atrás. Certo. Então, qualquer empresa concorrente que quisesse fazer uma prótese biônica, passava por um curso por nós, eu certificava e vendia o kit para eles montarem. Então, sempre foi assim. Esse sistema a gente que trouxe para o Brasil, esse está chegando agora, tudo através da Conforpes. Porque a gente está sempre... Eu estou sempre viajando, buscando. Daqui 20 dias estou num congresso na Alemanha que tem a cada 2 anos. Tudo que tem de lançamento mundial, a gente encontra na Conforpes. É um negócio que estou sempre buscando, inovando, trazendo tecnologia mesmo. A gente está falando, a gente está num programa de tecnologia, a tecnologia ela acaba mudando, né? Acaba melhorando a cada vez mais, né? O senhor como médico, como eu sou que fisioterapeuta. Fisioterapeuta, Isso. né? Como que o senhor acaba vendo esse avanço da tecnologia e dando até mesmo autoestima para esses novos pacientes? Olha, é fantástico, é um negócio muito rápido, tá? Por isso que eu estou toda hora fora do país, agora estou indo para a Alemanha, esses dias estive na Rússia. Outra coisa curiosa, infelizmente, Will, país que desenvolve muita tecnologia em prótese, geralmente não tem guerra. Então a Rússia tem alta tecnologia também em função disso, né? Entendi. Você vê, a guerra é totalmente ruim, mas no entanto algumas coisas se desenvolvem através da guerra, né? Certo. Porque tem que inserir novamente as pessoas à sociedade, né? No combate, tudo perde um membro, tem que voltar a ter as atividades. Então, geralmente país que tem guerra, por isso que a Alemanha decolou também um tempo. Hoje está a Rússia com componentes muito bons, tá? E assim, e tem vários países que desenvolvem isso também, né? Doutor, para a gente saber mais, você pode passar o site, até mesmo para quem está assistindo a gente até agora? Claro, claro. Nosso Instagram é Conforpes, né? E www.conforpes.com.br. Doutor, A gente tem clínica aqui em São Paulo. Certo. E a matriz fica em Sorocaba. Boa. Quero agradecer a presença do senhor, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Quero agradecer também a sua presença, Obrigado, viu? Da Mariana, que está ali sentada já com a gente. E é interessante quando a gente fala sobre essa tecnologia, como que a gente está voltando também a dar qualidade de vida para essas pessoas que sofreram algum tipo de acidente, né? Com certeza. O nosso lema não é ter meia vida, é ter a vida realmente resgatada, integral. E tem muito paciente que se superou. Às vezes era obeso e tal, e depois que perdeu a perna, teve um que foi fazer o Ironman. Oh, que legal. Que eu acho que é coisa que passa do ponto um pouco, né? E o pessoal faz de prótese. Então a gente tem atleta paralímpico, enfim, as próteses permitem ter um retorno muito bom e voltar a brilhar nos esportes. É isso, doutor. Então, obrigado pela participação dos senhores. Ponto final aqui no SP Tecnologia de hoje. Para rever o nosso programa, é só acessar o nosso canal no YouTube. A gente volta a se encontrar no próximo programa. Até mais, gente.